Olá, seja bem-vindo ao curso Funções Lógicas. Neste curso, você irá aprender as funções de lógica, se e se erro. Vamos agora para a parte interessante do Excel, que é a parte prática. Lembrando, se você não tiver instalado na sua máquina o Excel, providencie o mesmo para um melhor aproveitamento durante o curso. Abra a janela do seu Excel, clique em Abrir outra pasta de trabalho, vá na pasta onde você salvou o arquivo deste curso e o abra. Vamos ver agora os conceitos da função lógica se. A função lógica se serve para comparar se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. Nós vamos começar a trabalhar com os operadores lógicos. Igual a, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, diferente que. A representação para o Excel do vazio é sempre abre as aspas, fecha as aspas. Sempre que você for fazer referência a um texto, o texto sempre deve estar entre aspas. Nós vamos ver agora alguns exemplos utilizando a função lógica se. Então, nosso primeiro item lá, verifique se o valor informado na célula B7 é maior ou igual a zero. E retorne o texto positivo ou negativo. Então, vou dar um clique no B7 e eu vou digitar aqui 5. Vou fazer a entrada e eu vou dar um clique no D7, que é onde nós vamos utilizar a função lógica se. Então, aqui nós vamos digitar igual SE. Então, aqui ele já mostra o que faz a função. Então, verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro. E retorna um outro valor se for falso. Então, vou dar um duplo clique. Aqui ele abre a estrutura da função lógica se. Então, primeiro item que ele pede, qual é o nosso teste lógico? Ou seja, qual é a nossa condição? Qual é o nosso critério? Então, a nossa condição é se o B7, se ele é maior ou igual a zero. Então, esse é o nosso teste lógico, ou seja, a nossa condição. Ponto e vírgula, que é o separador, e aí ele já cai no valor se verdadeiro. Então, se for verdadeiro, quer dizer, se ele atende este critério, nós queremos mostrar o texto positivo. Então, como é texto, entre aspas, e eu vou digitar positivo. Fecho as aspas, ponto e vírgula, e aí ele já cai no item valor se falso. No falso, nós queremos mostrar o texto negativo. Então, abre aspas e eu vou digitar negativo. Fecho as aspas e fecho o parênteses. Efetuo a entrada e ali ele já me mostrou como resultado, então ele veio e analisou. B7 é maior ou igual a zero? É 5. Ele já caiu na condição verdadeira
e já mostrou o texto positivo. Se eu for lá no B7 e alterar, vou colocar, por exemplo, -2. Vou efetuar a entrada. Então, se eu vier aqui na fórmula para analisar, ele já fez B7 é maior ou igual a zero? Não. Ele já caiu na resposta falsa e já mostrou o texto negativo. Se eu for ali e mudar o valor para 20, efetuo a entrada, ele já foi, analisou, B7 é maior ou igual a zero, e já caiu na resposta verdadeira, que é o positivo. Vamos ver agora o nosso segundo exemplo. Verifique se o conteúdo da célula B12 é diferente de vazio e retorne o texto preenchida ou não preenchida. Então, vou clicar na célula B12 e eu vou digitar a letra A. Vou efetuar a entrada, vou clicar na célula D12 e ali vou usar a função lógica se. Então, igual SE, duplo clique. Qual é o nosso teste lógico? Qual é a nossa condição? Se a célula B12, então vou clicar no B12, se ele é diferente, então sinal de menor, sinal de maior, diferente de vazio. Vazio é abre aspas, fecha as aspas. Então, esse é o nosso teste lógico, a nossa condição. Se o B12 é diferente de vazio. Ponto e vírgula. Então, se o valor for verdadeiro, nós queremos mostrar o texto preenchida. Então, entre aspas, vou digitar o texto preenchida. Fecho as aspas. Ponto e vírgula. Então, se ele não atender o critério, ele por exclusão já vai cair no valor se falso e já vai mostrar o texto. Então, como é texto, entre aspas, não preenchida. Fecho as aspas e fecho o parênteses. Efetuo a entrada. Então, analisando aqui a fórmula, ele já veio e analisou. B12 é diferente de vazio? É. Já caiu na resposta verdadeira e mostrou o texto preenchida. Vou lá na célula B12 e eu vou deletar o conteúdo. Então, aqui vou clicar no D12 e vamos analisar a fórmula. Então, ele foi lá e analisou. B12 é diferente de vazio? Não. Já caiu na resposta falsa e mostrou o texto não preenchida. Se eu retornar lá no B12, se eu colocar um valor, porque basta a célula estar preenchida, ele altera o resultado. Ele foi lá e já analisou. B12 é diferente de vazio? É um valor numérico. Já caiu no verdadeiro e mostrou o texto preenchida. Vamos ver o nosso terceiro e último exemplo. Verifique se o valor da célula B17 é menor que 5 e retorne o valor zero, ou calcule o valor multiplicado por 1,5. Então, a função lógica C também permite trabalhar com cálculos matemáticos e não somente apresentar texto como resultado. Então, esse aqui é um exemplo para que vocês entendam que é possível também efetuar cálculos dentro da função C. Então, eu vou clicar no B17, vou digitar o número 5. Vou efetuar a entrada, vou clicar no D17 e ali nós vamos usar a função lógica igual SE, duplo clique,
Qual vai ser o nosso teste lógico? Qual é a nossa condição? Se o B17 é menor que 5. Então, vou digitar o número 5. Então, esse é o nosso teste lógico, a nossa condição, se o B17 é menor que 5. Ponto e vírgula. Então, se for verdadeiro, nós queremos que ele retorne o número 0. Então, eu vou digitar o número 0. Não usem entre aspas, senão ele vai entrar como um texto e não como um valor numérico. Ponto e vírgula, e se for falso, vou fazer um cálculo, que é o B17, que é o valor, multiplicado por 1,5. Fecho o parênteses, efetuo a entrada, e aqui analisando a fórmula, ele já fez. Se o B17 é menor que 5, então ele é menor que 5? Não. Por exclusão, ele já caiu na resposta falsa e já calculou o valor, que é o B17, multiplicado por 1,5. Se eu clicar lá na célula B17 e alterar o valor para 2, efetuo a entrada. Vou analisar a fórmula. Então, ele veio e fez. B17 é menor que 5? É. Já caiu na resposta verdadeira e já mostrou o número 0. Se eu retornar lá no B17, vou mudar para o valor 15. Efetuo a entrada. Se eu voltar para analisar, ele já veio. B17 é menor que 5? Não, por exclusão, já caiu na resposta falsa e calculou sobre o valor 1,5. Então, aqui, alguns exemplos utilizando a função lógica SE. Vamos clicar na guia de planilha, função C. Nós vamos fazer agora um exemplo prático. Então, eu tenho lá uma planilha que tem o código, o produto, saldo anterior, compra, venda e o saldo final, que é uma fórmula. Soma saldo anterior mais a compra menos a venda. E aqui no situação de estoque, nós queremos fazer o seguinte: se o saldo final for menor que o estoque mínimo, que está lá na célula J5, nós vamos mostrar o texto repor. Se não, nós vamos mostrar o texto nível. Então, aqui nós vamos usar igual SE, duplo clique. Qual vai ser o nosso teste lógico? Se o saldo final é menor que o estoque mínimo, que é o J5. Como nós vamos copiar para baixo, o estoque mínimo vai estar sempre no J5. Temos que fixar. Então, vou pressionar o F4. Ponto e vírgula. Então, essa é a nossa condição, o nosso teste lógico. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, entre aspas, nós vamos mostrar o texto repor. Fecho as aspas. Ponto e vírgula. E se for falso, entre aspas, nível. Fecho as aspas e fecho o parênteses. Efetuo a entrada e podemos copiar a fórmula? Podemos. Nós vamos copiar até a linha 14. Então, lá no primeiro, ele já veio e analisou. G5 é menor que o J5? Não. Já caiu no falso e mostrou nível.
Se a gente for lá no código 2, na situação de estoque, ele já analisou G6, que é o saldo final, é menor que o estoque mínimo? É. Vocês viram que aqui o saldo final é 3. Ele já caiu na resposta verdadeira e já mostrou repor. E assim sucessivamente. Só para vocês verem, ó, se eu efetuar aqui uma mudança, então vou lá na venda e eu vou colocar ali como 5. Então, já atualizou o saldo final, por consequência, já alterou a situação de estoque. Se eu vier aqui, por exemplo, no E6 e alterar ali compra, ele já alterou o saldo final e, por consequência, já mudou também a resposta. Então, aqui um exemplo prático utilizando a função lógica C. Vamos clicar na guia de planilha, função C, cálculo. Aqui nós vamos fazer um exemplo prático trabalhando com o cálculo. Então, aqui na planilha a gente tem vendedores, total de vendas, o produto, que cada um efetuou a venda, e lá no valor da comissão, nós queremos fazer o seguinte: se o produto for seguro alto, ele vai calcular de comissão 5%. Caso contrário, 3%. Então, vou clicar lá no E5, vou usar lá igual S, E, duplo clique. Qual vai ser o nosso teste lógico? Se o produto, que é o D5, é igual. Aqui, em vez de a gente colocar entre aspas, eu já vou pegar aqui uma célula variável. Então, eu já tenho aqui o texto, eu não vou digitar, vou aproveitar essa coordenada que é o H5. Como nós vamos copiar para baixo, temos que fixar. F4, ponto e vírgula. Então, essa é a nossa condição, nosso teste lógico. Se o D5 é igual ao H5, que é o seguro vida. Ponto e vírgula. Se for verdadeiro, o que nós vamos ter que fazer? Total de vendas, que é o C5, multiplicado pela célula H6. Como nós vamos copiar para baixo? F4. Então, vou fixar. Então, essa é a nossa resposta verdadeira. Se ele atender, ele vai calcular C5 multiplicado pela taxa de comissão, ponto e vírgula. E se for falso, total de vendas, que é o C5, multiplicado por exclusão, ele vai ter que pegar o I6. Como nós vamos copiar para baixo, pressiona a tecla de função F4, fecha o parênteses, então aqui ele já vai fazer. Se o D5 for igual a H5, ele vai calcular total de vendas vezes a comissão do seguro vida. Se não, C5 multiplicado pela comissão do seguro alto. Faz a entrada, vou arrastar até a linha 9. Então, ali no primeiro, ele já veio e analisou. D5 é igual ao H5? Não. Então, ele já caiu no falso e calculou 3%. No próximo, que é o E6, ele veio, D6 é igual a H5? É.
seguro vida, e aí ele já caiu no verdadeiro e calculou C6 multiplicado pelo 5%. E assim por diante. Só para vocês verem, ó, se eu alterar seguro vida, vou mudar lá no primeiro, no vendedor A. Então, aqui, ó, já alterou. Então, ele veio e analisou. D5 é igual a H5? É. Já caiu na resposta verdadeira e calculou 5%. Se eu vier aqui e mudar, seguro alto, faço a entrada, viram que aqui ele já veio e já alterou. D6 é igual a H5? Não, já caiu no falso e calculou 3% de comissão. Então, aqui, mais um exemplo trabalhando com o cálculo na prática. Vamos clicar na guia de planilha, função erro. Nós vamos aprender mais uma função lógica, que é a função erro. Esta função erro, ela serve para controlar os tipos de erro. ND, valor, ref, div 0, num, nome ou nulo. Vou clicar no K6 e aqui eu vou montar uma fórmula igual entre parênteses, valor, que é o I6, dividido pela meta, que é o J6. Fecha o parênteses, menos 1. Então, essa função vai me mostrar quanto corresponde em porcentagem em relação ao valor e a meta. Quer dizer, se eu atingi a meta, se eu superei ou não. Vou fazer a entrada. Então, ali ele já me mostrou o resultado, onde eu superei em 25% a minha meta. Se eu mudar lá o valor, vou pôr 8.000, ele já me mostra que ainda falta 20% para que eu atinja a minha meta. Bom, no caso, eu vou voltar aqui o valor. E, só para vocês verem, se eu chegar aqui no valor e colocar um texto, vou colocar A. Você viu que ali já aparece um código de erro. Valor. Vou desfazer. Ou, se eu chegar aqui na meta e deletar, quer dizer, se eu deixar a célula vazia, já aparece outro código de erro, divisão por zero. E aí, muitos, para fazer esse controle, fazem manualmente. Alguns, imagine que isso é um relatório enorme, e você não vai passar um relatório para o seu gestor com vários códigos de erro. Então, alguns, por desconhecer a função erro, o que eles fazem? Usam letra branca. Só que amanhã entrou valor, toca a pessoa ficar fazendo o gerenciamento. Aí ele tem que ir lá, aqui, tem que voltar. Outros utilizam o substituir, outros deletam a fórmula. Então, só que amanhã entrou valor, como não tem a fórmula, como é que ele vai fazer? Aí ele tem que ficar gerenciando também. Então, não façam isso. Então, nós vamos montar a fórmula usando a função erro. Eu vou deletar, então a gente vai ter o trabalho uma vez. Igual erro, então aqui ele mostra o que faz a função, retorna valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Duplo clique. Então, qual é o nosso valor? Nosso valor é o nosso cálculo. Então, aqui eu vou montar a fórmula. Entre parênteses, I6 dividido pelo J6, fecha o parênteses, menos
on. Então, se não aconteceu o erro, ele vai fazer o cálculo. Caso aconteça o erro, ponto e vírgula, aí ele cai lá na expressão valor se erro. O que que a gente quer mostrar como erro? Sei lá, quero mostrar vazio. Então, se você vai mostrar vazio, abre aspas, fecha as aspas. Às vezes a pessoa quer mostrar um valor, basta ele digitar, quero mostrar o número 2. Ou, às vezes, ele quer colocar um texto. Então, vou colocar entre aspas, sei lá, informe a meta. Então, tudo isso aqui é possível no valor se erro. No caso aqui, eu vou deixar o vazio. Então, abre aspas, fecha as aspas. Fecha o parênteses e efetua a entrada. Então, ali ele já calculou. Se eu vier aqui no valor e colocar a letra A, lembram que ele mostrava o código de erro, valor. Vocês viram que agora ele já está mostrando o vazio. Se eu vier aqui e deletar a meta, lembram que aqui aparecia o div 0. Você viu que agora, como aconteceu o erro, ele já mostra o vazio. Então, essa é a finalidade da função se-erro. Nós vamos fazer agora alguns exemplos práticos. Vamos clicar na célula E5. Então, ali eu tenho o produto, tenho o custo, tenho a venda, tenho a diferença e a porcentagem do lucro. Então, lá na diferença, eu vou montar uma fórmula igual venda, que é o D5, menos o custo. E faço a entrada. Aqui na porcentagem do lucro, que é o F5, então vou clicar, e aqui eu vou fazer a fórmula igual E5 dividido pelo D5. Faço a entrada. Então, ali já aconteceu um erro. Na diferença, já aparece negativo. Então, se eu for lá na venda e colocar lá 32, ele vai calcular. Se a pessoa coloca aqui um texto, já vai colocar código de erro. Ou, se ele deixa vazio, a diferença aparece negativo e o lucro aparece como divisão por zero. Então, vamos resolver isso aqui. Então, eu vou deletar. E aqui, nesse caso, eu vou usar um se-erro e também um se. Então, igual se-erro. Então, qual é o valor que nós vamos checar? Então, um se, que aí eu vou checar o seguinte. Se a venda, que é o D5, for igual a vazio, ponto e vírgula, então qual vai ser o nosso valor se verdadeiro? O vazio. Ponto e vírgula. E se for falso, ele vai fazer a venda, que é o D5, menos o custo. Fecho o parênteses do C, vamos retornar para o se-erro, então ponto e vírgula, e aqui no caso, no valor se-erro, eu quero mostrar vazio. Então, se não tiver o valor da venda ainda, a gente não quer que apareça a diferença em negativo, eu quero que apareça vazio. Então, para isso, usamos o se. E também usamos o se-erro, porque se a pessoa usar um texto, ele já vai fazer o controle. Faz a entrada. Então, só para vocês verem, se ele vier aqui e colocar lá um valor, ele já calcula. Se ele colocar uma letra, já mostra o vazio. Ou se ele deixar vazio, ele já caiu aqui no C, então ele analisou D5 é igual a vazio e já mostrou vazio. Aqui no F5, nós já vamos fazer aqui também usando o se-erro. Então, igual se-erro.
Então, qual é o valor que a gente vai checar se está dando erro? É o E5 dividido pelo D5. Ponto e vírgula. E qual vai ser o nosso valor se erro? Eu vou mostrar entre aspas, digite o valor da venda. Fecha as aspas e fecha o parênteses. Faz a entrada, então ali já aparece o texto. Então, se a pessoa informar lá o valor da venda, ele já calcula a diferença e a porcentagem de lucro. Se ele deixa vazio, ele já cai no código de erro e aqui já no controle do C. E já mostra ali. Se a pessoa entrar ali o valor, ele já vai e já faz o cálculo. Bom, estas duas fórmulas eu vou copiar para baixo. E aqui, no caso, a pessoa só entraria o valor da venda. E aí, conforme ele vai entrando, ele já vai calculando. Então, eu vou entrar aqui os valores para que vocês vejam. Então, ali ele já calculou, caso a pessoa deixe algum vazio, ele já mostra, e assim vai. Então, aqui já vimos aí a função de controle de erro, que é o C, erro. Laboratório. Se você não baixou o exercício prático desse curso, faça o mesmo agora. É importante que você efetue o laboratório para praticar e memorizar o que você aprendeu durante o curso. O exercício proposto é o seguinte: item 1. Na célula E5, utilize a função lógica para verificar se a venda é menor que a meta de vendas. Se for, mostre a mensagem não atingiu. Caso não for, mostre a mensagem atingiu. Copie a fórmula até a célula E8. Item 2. Na célula F5, utilize a função lógica para verificar se a venda é maior ou igual à meta de vendas. Caso for, calcule o salário a receber, que vai ser a venda multiplicado pela bonificação mais o salário fixo. Caso não for, mostre somente o salário fixo. Copie a fórmula até a célula F8. Item 3. Na célula G5, calcule a porcentagem salarial sobre as vendas, que vai ser o salário a receber dividido pela venda, mas utilizando a função lógica de controle de erro, onde, se ocorrer o erro, mostre o valor 0. Copie a fórmula até a célula G8. Boa sorte e nos vemos na resolução do laboratório.